Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema de hoje é violência contra policiais. Chegamos a 100 mortos. Nossos convidados são o vereador Jones Moura, o coordenador de comunicação da PM, Major Ivan Blas, e o cientista político João Trajano Centucé. Muito obrigado pela presença de todos. Eu queria entender um pouco essa marca, os 100 policiais. A que vocês atribuem esse número? Começando com o João. Na verdade, um quadro tão dramático como esse não tem uma única causa, né? Há uma série de fatores, uma série de vetores que acabam concorrendo para a produção desse pacote absurdo de vítimas, né? Algumas dessas questões são estruturais, têm a ver com a situação do Estado do Rio de Janeiro, com as dinâmicas da criminalidade violenta, e outras são mais institucionais, eu acho. Tem a ver com o próprio funcionamento da Polícia Militar no Rio, as orientações que têm sido feitas recentemente, que acabam acentuando, né, esses problemas que são estruturais e levando a essa cifra absurda. Os policiais, no caso, são vítimas e podem ser vetores também na sua avaliação, Major? Bem, hoje os policiais eles são vítimas, em sua grande maioria, mais de 80% dos casos, são vítimas de uma violência que atinge a todos nós cidadãos do Rio de Janeiro. Então, o policial ele é abordado com sua família, é vítima de um assalto e ao ser identificado como policial, a ele não lhe é permitido perder apenas o bem, ele é executado. Então, isso perpassa por uma construção do policiamento ostensivo. Quando você tem uma escassez de recursos humanos e materiais, você tem uma diminuição do policiamento ostensivo, as ações começam a ser mais emergenciais, e aí você sobe o número de confrontos, o número de balas perdidas, e, por conta disso, você tem um resultado final semelhante a esse. Logicamente, é um somatório de vetores, como o professor João Trajano disse aqui. Vereador, o senhor acredita que os policiais eles precisam de mais treinamento, mais investimento, até mesmo para poder atuarem de uma forma segura ou não? Olha, Sérgio, eu creio que a Polícia Militar está muito bem treinada, muito bem capacitada para o bem servir e proteger o cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero atribuir, na verdade, esse problema que a Polícia Militar vem sofrendo, a corporação da PM vem sofrendo, na verdade, assim, muito mais focado nesse desequilíbrio do poder do Estado, no governo que se desestabilizou, o governo Sérgio Cabral, na verdade, vazios de qualquer questões de partidárias. Aqui nós estamos falando de um governo que está na prisão, o ex-governador Sérgio Cabral, e ali tem um retrato do que está acontecendo hoje. Aí vem agora esse novo governo, vem as dificuldades, o Estado em crise, a falta de recursos para manter as suas instalações, e aí nós temos um tripé importante, que é a saúde, a educação e a segurança pública. Mas o que não pode faltar para esses três. E o problema que nós estamos assistindo é que está faltando para a segurança pública do Estado. E aí nós temos aí, segundo índices mostram, a necessidade de 15 mil PMs a mais, e nós não temos isso, viaturas que estão, e é normal viatura se quebrarem e não há possibilidade de restauração, nós estamos tendo aí um quadro, na verdade, de crise na segurança pública estabelecida e precisamos pensar em uma maneira de sair dessa. Mas a violência contra os policiais é um problema governamental ou social, os dois? Eu acho que são os dois. A primeira providência que a gente teria que tomar é o seguinte: pegar esse pacote, 100 mortes, e decupá-lo, entender quais são as dinâmicas que estão envolvidas nessas mortes. A gente vai aprender, por exemplo, que cerca de 20% dessas vítimas foram mortas em serviço. Ou seja, o policial militar, não estou falando da corporação, estou falando, por enquanto, dos profissionais policiais. Um pouco mais de 20% é atingido durante o serviço. Os outros 80% morrem na hora de folga ou no momento em que ele está
no segundo emprego. A gente tem até uma estatística sobre isso. Olha, a maioria, 53, no caso a maioria morreu em dias de folga. 5 a caminho ou na volta do trabalho, 20 eram reformados, integravam a reserva ou estavam de licença e 21 perderam a vida durante o serviço. Isso é um levantamento informal que já dá uma boa dinâmica de como esses policiais são vítimas, né? Então isso não é um problema propriamente da corporação e da atuação da corporação, não é, no trabalho de policiamento, não é? Esse é o primeiro ponto. Um outro segundo ponto que eu acho que é importante observar é que, historicamente, a vitimização policial aumenta quando aumenta, por um lado, os homicídios em geral, no Estado e no município do Rio de Janeiro, e também quando aumentam as mortes perpetradas por policiais em serviço. Então, eu acho que tem um entrelaçamento entre a vitimização policial, a vitimização por policiais em serviço e a vitimização em geral, a vitimização letal no Rio de Janeiro em geral, que a gente precisa compreender, né? E eu acredito, se nós compreendermos essa articulação adequadamente, a gente vai estar dando um passo muito importante para pensar abordagens e políticas públicas que protejam esses profissionais, não é? Que confira segurança maior para esses profissionais, que é o que eles merecem. Major, há uma responsabilidade dos nossos gestores também nessa situação toda? Ou seja, a gente sabe que historicamente nós temos aí a política do confronto, né, e que acaba provocando mais violência, como o senhor pontuou. Isso pode ter uma ligação? Isso pode ser revisto? A minha preocupação é que essa fala política do confronto vire um lugar comum na justificativa para essa situação lamentável. Quando, na verdade, se nós formos realmente buscar uma reorganização desse cenário, a gente não vai poder simplesmente se fechar na realidade do Rio de Janeiro. Então, os confrontos eles aumentam no Rio de Janeiro porque realmente há uma demanda por intervenções policiais. E isso tem influência direta de ações mundiais, como, por exemplo, tráfico internacional de armas. A gente teve uma operação muito positiva feita pela Polícia Civil, numa área que não era de sua competência, certo? O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e que ali 60 fuzis novos foram apreendidos. Esses fuzis vêm para o Rio de Janeiro, viriam para o Rio de Janeiro. As armas acabam ficando em segundo plano, ou seja, no debate, sim. Traçam um foco das drogas, mas as armas acabam sendo esquecidas? A minha preocupação é que venham a vilanizar a Polícia Militar. Eles morrem muito, mas eles também matam bastante. Não é isso. O contexto, o que eu preciso mostrar realmente é que o contexto em que o policial militar está inserido é um contexto de violência. E isso é potencializado por variáveis externas. Se cada órgão federal cumprisse a sua etapa, cumprisse o seu papel, se a Receita Federal fiscalizasse cada encomenda que adentrasse no aeroporto ou na aduana, enfim, se cada um fizesse o seu papel, não ficaria apenas a Polícia Militar o papel de ir lá buscar armas nas mãos dos criminosos. Vereador, uma das soluções seria justamente usar essa questão do sistema, ou seja, a política de segurança, de uma forma sistemática, unindo essas ações? O que a gente nota é que essa parte política, ela também vem, a gente não consegue notar a apresentação de projetos, de ideias, de políticas públicas. O que a gente percebe muito é o que parece assim, a violência, como bem disse aqui o Major Braz, a violência está aumentando e as ações policiais estão caindo. E é um gráfico que não pode ser feito dessa forma. E quer ver um exemplo? Eu não tenho os números certos aqui, mas se eu não estou enganado, esse ano, o número de policiais mortos em São Paulo está gerando em torno de 30. E aqui no Rio de Janeiro, tem aí, vocês dados? Aqui no Rio de Janeiro, 100. Então a mesma polícia que atua lá com a mesma ideologia de trabalho, atua aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que, como bem disse aqui, o problema está no aumento da criminalidade, o avanço, armas entrando em todas as direções, organizações de facções criminosas se organizando cada vez mais e aumentando, a polícia diminuindo o seu potencial de avanço e o pior, a gente não está trabalhando aqui os números de cidadão comum mortos, está matando pessoas de bem também. Então eu acho que é a hora, bem falado aqui, falou bem o governo federal intervir, tem que fazer a sua parte o governo federal. Mas também tem que fazer a sua parte o governo municipal. O governo municipal, conforme diz o artigo 144 da Constituição Federal, que ela tem o dever de dar a segurança pública também. Então aqui eu quero englobar todas os três
o estadual, o municipal, o federal, cada um fazendo a sua parte muito bem feito. E outro, apresentar o plano para resolver, porque até agora não foi apresentado. E isso não posso deixar de falar. A ausência de planos, ela realmente peca muito nesse resultado final. Claro. Nós vamos completar essa ideia então no segundo bloco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema violência contra policiais. No bloco anterior, o senhor iniciou uma questão de um discurso de ausência de planos, ou seja, faltam políticas públicas, Major? Sim, eu não posso deixar de falar sobre um público hoje extremamente fácil de ser aliciado. A Polícia Militar, as polícias estaduais, elas têm confrontado jovens de comunidades carentes. E isso mostra que realmente o que a gente visualiza. Um jovem entre 14 e 22 anos portando uma arma nova. Ou seja, a gente tem essas variáveis. A ausência de políticas públicas que abracem essa juventude, que hoje sofre com uma escassez de escola técnica. É uma questão social. Uma questão social, realmente. E a oferta de armamento novo que entra no país para as mãos desses jovens criminosos. Isso realmente condena a nossa realidade. Agora, há uma criação de um ideal de herói em relação ao policial, isso torna ele um pouco mais vulnerável, ou seja, a gente sabe que ele é vítima dessa violência nem sempre durante o trabalho, ou seja, na ida para casa, enfim, no deslocamento, ou seja, existiriam situações em que ele poderia deixar cautelada a sua arma, a sua identificação, para que ele saísse desse perigo iminente? Isso, na sua avaliação? Eu acho que sim. Eu acho que há mudanças, há intervenções de médio prazo, de longo prazo, que implicam mobilização de atores públicos difíceis, não é? E há iniciativas que eu acho que são relativamente fáceis de serem tomadas, simples e que podem reduzir, no que diz respeito à vitimização letal de polícias, eu acho que pode reduzir drasticamente. De que forma? Eu acho que há dois fatores importantes. Primeiro, existe no Código Policial a ideia de que o policial é policial 24 horas por dia. Ele estando ou não em serviço, ele é um policial, né? Isso faz com que o policial ele termine lá o seu turno de trabalho e ande armado, ande com identificação funcional. Isso potencializa a sua vulnerabilidade. E se ele não reagir, também pode ser mal interpretado. Exatamente. Eu já ouvi de muitos policiais dizendo, professor, se eu não reajo numa situação de roubo, de furto, eu posso, inclusive, ser denunciado por prevaricação, né? Então, existe essa mentalidade na formação do policial, na doutrina policial, de que ele é policial 24 horas por dia, né? Isso pode mudar, isso tem que mudar, não somente na formação, mas na cultura da caserna, na cultura da delegacia. O policial é um servidor público, como um professor, como um médico, né? Acabou o turno de serviço, ele é um cidadão como outro qualquer, né? Ele acautela a sua arma, ele guarda seu documento de identificação profissional funcional e passa a ser tão vulnerável como qualquer um de nós. Esse seria um ponto. E eu digo isso em função das informações dos casos de vitimização. Muitos dessas vítimas foram vítimas de latrocínio. Roubo seguido de morte. Exatamente. Estavam armados. O Blas acabou de mencionar a questão das armas. Quanto mais arma na rua, maior risco de letalidade. Sim. Né? Em função disso. Então, a ideia de que o policial é policial 24 horas por dia tem que mudar. E segundo, a ideia do policial herói, que é uma coisa que é divulgada por jornalistas, pelas nossas elites políticas, pelas nossas lideranças, por gestores de segurança pública e pelos próprios policiais. Isso, por um lado, é claro, isso dá um certo alento, né, o profissional fica, né, sentindo, dá um plus, né, de autoestima, né, sentir um herói, um cara diferenciado e tal. Só que na vida cotidiana ele não é um herói, ele é um servidor. E essa ideia acaba potencializando a sua vulnerabilidade. Exatamente. Eu sou roubado, eu fico aborrecido, eu fico chateado, eu queria fazer alguma coisa, mas não faço, né? Eu sou roubado e pronto. Um policial, ele vai ser, não vai, isso é uma humilhação, né? Isso não pode acontecer, isso potencializa a vitimização. O senhor acredita, Major, que é possível ter esse tipo de precaução? Ou seja, isso poderia trazer uma segurança justamente no momento de maior vulnerabilidade do policial?
A Polícia Militar, ela tem procurado investir cada vez mais em treinamento para sua tropa, principalmente no horário de folga. Hoje a gente tem uma ação que se chama QAP, que é a Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, e que o policial ele trabalha numa imersão de tomada de decisão. É um exercício de tomada de decisão em que ele vai para um stand virtual e analisa possibilidades, usando trajes civis e ali buscando realmente alternativas do tipo: é conveniente que eu entre aqui nesse lugar? É conveniente que eu passe por aqui? Atiro ou não atiro? Então, a gente sabe que muitas das vezes essa tomada de decisão é que realmente coloca o policial em risco. Mas, por um outro lado, eu até concordo com muito das coisas que o professor João falou aqui. Porém, eu não posso deixar de falar sobre a realidade hoje no Rio de Janeiro, em que a gente tem, por exemplo, na Justiça, as ações de audiência de custódia. Eu não estou aqui querendo pregar o encarceramento em massa. Porém, você colocar em liberdade um criminoso que foi preso dias atrás portando uma submetralhadora, uma pistola, é algo extremamente perigoso, sobretudo para o policial que prendeu aquele marginal. Nas UPPs, então, a gente vê isso constantemente. A gente vê um jovem, ele é preso com uma arma e depois, daqui a 2, 4, 5 dias, ele já está ali na comunidade de novo. Então, isso realmente suscita a vitimização do policial. Ele acaba se colocando em risco, principalmente. Né? Qual a sua análise, pois não? Eu insisto num ponto, Blas, porque é o seguinte: a gente tem uma dimensão de vitimização de policiais absurda. Né? Se a vendetta, se a vingança procedesse, então ela aconteceria contra os delegados, né, contra os policiais civis, que não são tão vítimas quanto os policiais militares, com os promotores, que também, o que também não ocorre. Né? E mais ainda, só concluindo, se nós formos olhar as patentes dos policiais que estão morrendo, a gente vai constatar que não existe um único oficial superior entre as vítimas. Quem está morrendo, a corporação, eu estou falando pelo bem dos policiais, entenda bem. Eu não estou condenando as vítimas, muito pelo contrário. Né? Quem está morrendo não são os policiais de baixa patente, que são justamente os mais pobres. São soldados, cabos, sargentos, se não me engano, há um caso de um subtenente, né, assassinado. Né? Ou seja, o grau de vulnerabilidade é alto, mas é alto na base da pirâmide. E eu repito, isso pode ser atenuado se nós fizermos alguns ajustes pontuais na formação e na doutrina, na imagem que nós temos do profissional de polícia. Nós começarmos a adotar a segurança pública como um serviço público, né? E os seus profissionais como prestadores desse serviço. São profissionais que têm que ser muito bem qualificados, na minha opinião, muito mais valorizados do que são, muito melhor remunerados do que são e muito bem treinados. São realmente servidores especiais, como um cirurgião, não é? Que tem que ter um treinamento especial, mas não são heróis e não podem ser treinados como figuras especiais, como super-homens, porque eles não são. Concordo. Vereador, o senhor acredita que vai por essa linha justamente de tirar um pouco dessa capa de herói e dar uma condição mais real para esse profissional? Porque o que a gente observa depois são esses heróis, enfim, com suas famílias chorando, seus filhos. A gente observa justamente que esses policiais têm uma vida civil por trás, então. São pessoas como qualquer outro. Essa questão, ela está até, embora muito no campo ideológico, mas tem que ser praticada essa quebra de cultura. E na nossa visão, eu creio que o militarismo atrapalha demais a construção desse profissional para que ele possa entender que quando ele sai do serviço, ele é um cidadão comum, ele precisa cuidar da sua família, ele precisa seguir a sua vida normalmente. Então essas questões todas têm que ser debatidas, embora sejam um pouco ideológicas, mas na prática, eu volto também, é muito bom, foi muito bem pontuado, mas não podemos nos esquecer que quando o governo ele vem a ferir essa máquina, ele vem a pagar mal seus policiais, ele vem a atrasar seus salários, ele vem a dificultar a logística para o bom emprego desse serviço, isso desestabiliza qualquer profissional de segurança pública, isso desmotiva o profissional. Eu tenho aqui números de policiais que estão se suicidando e que são incríveis, está batendo recorde. Eu tenho números aqui terríveis da demonstração de que o profissional policial militar, ele precisa de uma atenção maior
na questão da sua vida particular, o que está acontecendo com esse policial. E nos lembrando também que no estado do Rio de Janeiro, a violência vem aumentando demais. E como falou bem aqui o Blas, tem que entender o porquê que os outros órgãos não estão participando, não estão colaborando. Quer ver um exemplo? O ministro da Justiça, ontem, ele participou aqui de um ciclo de debates e ele declarou o seguinte, ministro da Justiça, precisamos que os municípios participem mais na questão da segurança pública. O ministro da Defesa, o Jungmann, ele esteve aqui no Rio de Janeiro, conversou com o prefeito Marcelo Crivella, e ele disse o seguinte, precisa da participação dos guardas municipais na segurança pública. Porque nós, por exemplo, temos aqui na cidade do Rio de Janeiro 7.500 guardas municipais. Sérgio, eu presido a Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. E nós precisamos debater muito essas questões. Então, uma das questões que será debatido é o porquê que nós temos uma guarda municipal na cidade do Rio de Janeiro, onde tem muitos índices de criminalidade, e por isso dá aquela fadiga no policial, dá aquele desespero todo, mas uma guarda que atua da mesma maneira que há 24 anos atrás atuava. Eu sei disso que eu sou guarda municipal há 21 anos, agora licenciado para o mandato de vereador, mas há 24 anos atrás era de uma forma. E hoje ainda é da mesma forma. E quando a gente fala de armar ou desarmar, eu acho que a gente precisa tratar disso com uma forma mais delicada quando a gente fala da população. Mas o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, ela veio para desarmar a população, que é uma coisa, inclusive, que eu discordo, nós vamos discutir isso na audiência pública. Para mim, foi um tiro no pé que nós demos em 2003, mas ele veio para desarmar a população e armar a segurança pública. Inclusive, o Estatuto do Desarmamento diz que a Guarda Municipal será armada nos seguintes trâmites, vai explicando tudo como que a Guarda Municipal seria armada. Aí eu posso dizer que nós estamos colocando mais uma força, mais um modelo de segurança pública para atuar em parceria com a Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Ok, vereador, a gente vai para mais um intervalo e volta já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate sobre violência contra policiais. Bom, no bloco anterior a gente falava um pouco em relação à falta de estrutura. Precisa acompanhamento psicológico, Major? Precisa um melhor treinamento, uma valorização maior por parte da instituição para a gente reduzir esse quadro? Eu realmente hoje reconheço, estando também compondo o comando da corporação, eu reconheço que a nossa realidade ela é bem cruel. Hoje, quando você pega um policial que ele perde um companheiro, que ele vê um companheiro sendo vitimado, ou então que ele mesmo foi baleado, atingido do colete ali e tal, dali a 2, 3 dias ele já vai estar de novo no serviço, certo? No mesmo lugar onde ele foi atacado. E ao mesmo tempo que eu sei que a nossa profissão ela envolve riscos, sei também que não somos máquinas, que isso envolve várias questões, como, por exemplo, estresse pós-traumático, e como o vereador Jones mesmo disse aqui também, a gente está lidando com um número grande hoje de vítimas de suicídio na Polícia Militar, e esse perfil do suicida aqui na Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela foge dos padrões mundiais, que são homens brancos, solteiros, de entre 30 e 50 anos e tal. Aqui não, são jovens, negros, pardos, com família, ou seja, é algo que está sendo estudado e tem, esqueci agora o nome da professora lá da UERJ, que realmente escreveu até o livro, Por que policiais se matam. Então, é importante que a gente possa realmente observar isso. Porém, eu também não posso deixar de falar que se a gente for tirar a Polícia Militar das ruas hoje, vamos estar entregando a própria sorte à sociedade. A Polícia Militar está no corredor do desgaste. É ela quem está aí diariamente, ela não parou, não fez greve, certo? A gente viu o que acontece quando as polícias militares entram em greve em outros estados. E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela sustentou sem 13º, sem pagamento de hora extra, bancamos um Réveillon sem alteração, um Carnaval sem alteração. Vem aí, ou estamos bancando vários eventos particulares sem pagamento de hora extra, como por exemplo futebol, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca. A Polícia Militar vai estar lá. Mas temos que entender, esses homens não são máquinas. Revendo um pouco a questão da política de segurança, a gente já falou da política de enfrentamento, ou seja, a gente observa operações com um alto poder bélico, né? Assim, guerra. A abordagem poderia passar mais por inteligência na sua avaliação, João, para que a gente tivesse um cenário menos hostil? Poderia e deveria
passar por uma abordagem bem diferente daquela que nós temos historicamente. Primeiro porque a abordagem mais tradicional, que é a do enfrentamento, das mega operações, trocas de tiro, elas já se revelaram ineficazes. Nós temos isso há 30 anos, né, e não tivemos nenhum ganho. Os ganhos em termos de segurança pública no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil só ocorreram quando esse paradigma foi alterado, né? Então era muito importante, primeiro, redefinir a concepção de segurança e política de segurança, jogar no lixo a ideia de guerra às drogas, de guerra ao tráfico. Isso não funciona, isso não dá certo, isso só produz vítimas de todos os lados, né? Segundo lugar, integração. A gente acabou de ver uma intervenção federal no Rio de Janeiro muito onerosa, que custou muitíssimo e que não resultou em nada. Isso significa que a União não tem o que fazer em segurança pública? Não. Tem muito o que fazer, só que faz errado, né? O Blas mencionou há pouco tempo a coisa da apreensão de armas no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Né? Foi uma ação de inteligência. Se nós tivéssemos exatamente uma definição estratégica suprapartidária, independentemente dos titulares dos executivos, no âmbito federal, estadual e, evidentemente, municipal também, em uma integração entre Polícia Rodoviária, Polícia Federal, que vai estar nas nossas fronteiras, Polícia Civil, não é? Polícia Militar, enfim, Ministério Público tinha que estar mais ativo, tinha que ser mais ativo, também. Guarda Municipal. Se nós tivéssemos, de fato, uma integração presidida pela ideia de redução da violência, tendo, sobretudo, por foco redução de homicídios, que é a mais grave de todos os problemas da violência e da criminalidade, é o volume de vidas humanas que nós perdemos ano após ano no Brasil, em geral, e no Rio de Janeiro. Então, se nós tivéssemos uma integração institucional orientada pela inteligência, pela ação proativa, né, e focando, sobretudo, na questão das armas, eu tomo a liberdade de discordar do senhor, eu acho que quanto menos armas nós tivermos na rua, menos violência e menos violência letal nós teremos, né? Então eu acho que me preocupa o que está ocorrendo em Brasília, porque os poucos ganhos que nós obtivemos quando do Estatuto de Desarmamento estão sendo todos revistos, não é? Isso aponta para um cenário muito mais grave e muito mais preocupante do que nós temos hoje. E eu repito, vitimiza a todos e não produz os efeitos esperados. O senhor concorda, Major? O senhor que tem aí uma visão mais operacional da causa? Eu já aprendi. Metralhadora com brasão da República Boliviana. Eu já aprendi fuzil produzido na China, recém-chegado. Eu já fui atingido por disparo de pistola Glock, que em regime de tiro de enrajada, recém-chegado também aqui no Brasil. Ou seja, eu insisto, eu acho que cada um no seu quadrado, cada um tem que fazer a sua parte, realmente a impedir, antes de realmente tirarmos as armas do nosso público, do nosso gestor público, dos nossos agentes públicos, eu acho que é fundamental que a gente impeça que armas entrem no Brasil. Não é natural, não é sadio, não é humanamente aceitável que eu tenha um policial, que é um gestor de crises da cidade, ele esteja com uma joelheira, com uma cotoveleira, com uma farda de manga longa, porque ele vai ter que fazer rastejo, porque ele vai ter que bancar a posição torre. Então, assim, isso não é natural. Isso é previsto para o Iraque. Previsto. Então, assim, grandes guerras. Pô, eu quero atravessar a senhora na rua, eu quero orientar o trânsito. É isso que é o papel de polícia no mundo todo. Porém, hoje, o policial militar, eu já falei isso em uma outra entrevista, em uma outra emissora, ele se vê obrigado a ter uma chave seletora na sua cabeça. Ora, ele é um garantidor de direitos, ora, ele é um guerreiro combatente. Não podemos deixar de lembrar também aqui, falando como o Jones disse, a participação do município. Hoje, a segunda ocorrência que mais demanda acionamento da Polícia Militar é perturbação da ordem e sossego. Isso passa por quê? Controle urbano. Controle urbano são estabelecimentos que ficam abertos, som alto e tal. Então, assim, a participação da Guarda Municipal, como o prefeito pretendeu no primeiro momento colocar a Guarda Municipal nesse terreno, ajudando realmente na questão da segurança pública, isso ajudaria muito, muito. A primeira ocorrência que mais demanda a ação policial, vejam só,
ainda é violência doméstica. Ou seja, a Polícia Militar tem um papel muito importante nessa... Agora, não precisa de arma para abordar essas coisas. Né? Não nem precisa. Perturbação da ordem. São as maiores demandas. Exemplo. Na É verdade, isso. Não precisa a de arma. das armas para a população, eu digo sempre, gente, que segurança pública, na verdade, ela tem uma chave secreta, chama-se prevenção. Quando a gente previne, não vai precisar de arma, não vai precisar dar tiro. Querem ver um exemplo? Nós temos na cidade do Rio de Janeiro um programa que eu discordo totalmente, porque é extremamente ilegal a aplicação desse programa, porque você não pode privatizar e terceirizar a segurança pública, porém, na cidade do Rio de Janeiro está acontecendo o Centro Presente, Lapa Presente, MER Presente, Programa Presente. Esse programa aí já está em execução há 4 anos e meio. Agora, o engraçado é que a maioria da composição desse programa é feito por policiais militares do estado do Rio de Janeiro. 4 anos de execução. Reparem que em 4 anos e meio não morreu um policial militar desse programa, não precisou dar tiro em ninguém, matar ninguém, e também não deu bala perdida para morrer ninguém. E por que isso acontece? Porque esse programa tem a finalidade de usar os policiais militares para fazer prevenção. Então, quando você previne o cenário, você fecha o perímetro, você controla, o poder do Estado mostra que quem domina é ele, e ali plantado você resolve. A Lei Federal 13.022 de 2014, no artigo 2º, diz lá que ao município compete fazer a prevenção na segurança pública. Olha a lei federal aí que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2014, agora é recente essa lei. Então a gente precisa explorar isso. E aí a participação do município começa a ficar mais exigente, a gente começa a perceber que os guardas municipais precisam atuar um pouco mais. Essa questão do ordenamento urbano, isso é uma parte. Só que a Lei Federal 13.022 de 2014 trouxe mais responsabilidade para o município. Enfim, agora o município tem que agir diretamente nas ações. Tem que entrar nesse problema. Tem que entrar. E eu tenho uma preocupação, porque o que é o correto é que a segurança pública tem que andar no nível da violência ali, ó, combatendo e mantendo todo mundo assim nivelado na solução do problema. O problema é que a segurança pública desceu e a violência subiu. Então, a gente precisa agora buscar soluções alternativas para poder voltar a esse equilíbrio. E olha, esse resgate aqui parece ser impossível, mas nós não podemos desmotivar. Essas soluções alternativas fazem parte, então, da conclusão final de vocês. João. Bom, para a questão da letalidade que atinge policiais, hoje eu sugeriria enfaticamente que mudasse o ethos, que mudasse o tratamento dado a essa função e a veiculação pública da imagem desse profissional. Isso, a curto prazo, acho que é fácil de fazer. A médio prazo, eu concordo, a adoção de políticas de prevenção, combate ao controle de armas de fogo, não é? Investimento em prevenção e inteligência e integração dos atores do sistema de segurança pública, do sistema de justiça criminal. Eu acho que continua sendo, inclusive, eu acho que já tem uns 30 anos que a gente fala isso e fica esperando que um dia aconteça. Ok, sua conclusão, Major. Eu espero sinceramente que essa realidade mude. A gente está vivendo um momento muito sombrio, mas que ele sempre vai realmente anteceder uma liderança para novos momentos. Então hoje a gente observa realmente uma perda da esperança, mas que o futuro vai ser melhor. Eu só tenho a agradecer, aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer a minha tropa, a tropa da Polícia Militar, que está aí tingindo o sangue desse Estado, o próprio sangue, mas assim, ainda assim continua trabalhando ordeiramente, continua ali persistindo nessa missão que é tão fundamental para a sociedade. Sem a força policial estadual, não vai para frente a sociedade. A gente já pôde observar que realmente a ausência das forças policiais em outras situações podem causar danos lamentáveis e irreparáveis. Então hoje eu preciso realmente agradecer todas as manifestações positivas de abraço à Polícia Militar que eu tenho observado aí nas redes sociais constantemente. Vereador, sua consideração final. Olha, Sérgio, o Estatuto do Desarmamento, ele tem que funcionar em países organizados, países que têm potencial. É como se eu dissesse assim, olha, população, vocês vão se desarmar, mas eu vou garantir a segurança pública. Quando ele não tem essa capacidade, a gente precisa entrar no debate profundo e rever essas questões. Eu não posso tirar o direito da pessoa que clama e diz assim, olha, eu preciso de um equipamento de proteção. Posso? Não, você não pode. Eu garanto a tua proteção quando ela não garante. E nós estamos vendo aí um aumento
totalmente fora dos quadros do que propunha antigamente o Estatuto do Desarmamento, e o que nós estamos vendo aí é um avanço da criminalidade de morte de pessoas inocentes. A nossa solução que nós apresentamos como projeto é a utilização na segurança pública, de fato, não é porque nós queremos material bélico, armar um exército, não, mas a Guarda Municipal precisa ser armada, são quase 20 mil em todo o estado do Rio de Janeiro, que vai ajudar muito nas forças de segurança pública. E por fim, eu quero poder convidar a todos que se interessam nesses temas, nesses debates, inclusive sobre o Estatuto do Desarmamento e a Guarda Municipal Armada atuando na segurança pública, para a nossa audiência pública. Nós vamos tratar disso aí, Sérgio. Agora, entre na minha página, Jones Moura 2016. E aí nós estaremos ali divulgando as datas, tudo direitinho, os temas e quem vai palestrar na audiência pública. Senhores, muito obrigado pela participação. E o Rio TV Debate termina aqui. Até o próximo encontro.